A fermentação é um processo que remonta à origem da vida. Todo micro-organismo e toda a vida, no geral, passa em algum momento pela fermentação. Esse é um processo metabólico que tem a ver com a obtenção de energia, mas que tem a ver também com a transformação. E como tem a ver com transformação de matéria, tem a ver com fazer mundo. Então a criação do mundo passa de alguma forma pela fermentação e passa pelos micro-organismos, por esses seres que são invisíveis. Então a gente imaginou um espaço que pudesse potencializar a visão justamente desses seres invisíveis. A gente imaginou um espaço em que os fenômenos pudessem se iluminar uns aos outros para que processos delicados de transformação pudessem ser evidenciados, para que vestígios dessas pequenas mudanças de moléculas, dessas mudanças de materialidades, pudessem ser percebidos em várias dimensões, de várias formas e pudessem provocar curiosidade. Então aqui a gente está entendendo o ateliê não como um espaço físico, mas como um lugar de experiência. Então um lugar que convida a uma aproximação através do deslumbramento, do maravilhamento, do encantamento, da curiosidade, da investigação. Entendendo que a gente constrói conhecimento significativo a partir do momento em que a gente se relaciona com aquele objeto, com aquele material, de uma maneira íntima. E a gente constrói intimidade através desse maravilhamento e desse encantamento. Entendendo então o ateliê como essa possibilidade de entrar num estado de ateliê, né? É o que o Manuel de Barros então diz de entrar em estado de árvore. O Bachelard vai falar sobre o estado de infância. Então que é esse estado de abertura para o desconhecido, é como olhar as coisas pela primeira vez. Então aqui essa é a nossa proposta, essa é a nossa intenção, de que as pessoas possam se deparar com coisas que elas não conhecem ou que elas já conhecem, mas de um novo jeito, com um novo olhar. A gente oferece materiais e materialidades que possibilitem não só registros e percepções, mas também a expressão dos próprios fenômenos através de quem observa eles. E aí, para isso, a gente está usando, então, linguagens super variadas. A gente tem observações em mesas de luz, de placas de bactérias. Nessas placas, a gente está vendo crescer bactérias e fungos que estão presentes nos fermentados, que estão presentes nos vegetais que fermentaram, e aí a gente começa a perceber vestígios desses seres que estão provocando essas transformações. A gente tem um microscópio transmitindo em tempo real as imagens de leveduras que estão fermentando açúcar e que estão se reproduzindo. E aí, nessa projeção, as pessoas podem fazer desenhos ali em cima do papel onde a imagem se projeta. A gente tem uma projeção de imagens capturadas em câmera lenta das transformações que os gases produzidos provocam nessas composições dos potes. A gente tem várias composições de fermentados dentro dos potes em que as cores se relacionam, os formatos, as texturas. Os scoobies nas bacias fazem um convite que é duplo. Eles convidam ao mesmo tempo para um reencontro desses corpos, convidam para a descoberta tátil de uma materialidade muito diferente, mas também convidam para a aproximação de um estranhamento, para a aproximação dessa matéria outra, que é essa celulose boiando na água. O Mobile de Monóculos é uma coleção de muitas imagens de microscopia eletrônica de fungos e bactérias que convida pelo jeito que ela está disposta, pela iluminação, para que a pessoa esteja cercada dessas imagens, mas que ela só possa olhar uma de cada vez e para que ela tenha que ter esse tempo de observação de uma de cada vez. E para ver essa imagem, ela tem que olhar através de uma lente de aumento, através de uma lupa. E aí essa lupa passa a ser um portal, passa a ser uma janela a ser atravessada para um mundo minúsculo, para um mundo de outra dimensão, onde existe também muita diversidade, onde existem muitas formas. Tudo isso
no fim, tem a ver com aproximar as pessoas da natureza a partir do que elas comem, a partir do que a gente usa para se alimentar. Essa aproximação passa pelo encantamento, passa pela curiosidade e passa também pela expressão estética e artística dos fenômenos da natureza. Então, com essa intenção de dar tempo para a experiência acontecer, né, pensando no ateliê como lugar de experiência, a gente entendeu que esse espaço ele pode convidar para muitas interações. Então, as linguagens estão aqui presentes de várias maneiras. As pessoas podem interagir com os objetos, com as materialidades, de jeitos múltiplos, né? A partir da sua experiência, do seu interesse, da sua curiosidade. A gente tem alguns pontos de observação, tanto dessas plantas que estão ali em processo de fermentação, alguns objetos, né? Uma iluminação que convida para um olhar, e as pessoas podem então observar, desenhar. Tem algumas pinturas também que podem ser feitas a partir desses pigmentos naturais que vêm também das plantas. Fermentação, no fim, é um vestígio da atividade de bactérias, leveduras, de fungos no geral, que durante os seus processos de vida, durante as suas próprias relações com o meio ambiente, produzem subprodutos que interessam para a gente. A humanidade domesticou alguns desses micro-organismos, mas está em relação ecológica com milhares deles o tempo todo, aproveitando esses subprodutos. É um processo que evidencia a mistura em que a gente vive com seres que muitas vezes a gente não percebe.